Olá, Flávia, olá a todos. E com algumas atividades do fórum que estão suspensas aí devido à pandemia do coronavírus, hoje nós vamos mostrar para a população como você pode fazer a denúncia no Ministério Público, né, de forma online, para que você não precise sair de casa. Nós vamos mostrar passo a passo como você pode fazer sua denúncia. É bem fácil. Uma pessoa telefona no Ministério Público se ela tem uma reclamação, agressão ao idoso, falta de medicamento. É importante ressaltar que não é uma denúncia particular, não é de coisas que aconteceu na sua casa ou de uma briga sua com o vizinho. Para isso você precisa contratar um advogado. A gente está falando de serviços públicos, de políticas públicas. Em geral, as denúncias são feitas com aquela que envolve denúncias de políticas públicas. Essa sim, você pode entrar no site do Ministério Público e preencher os dados ou telefonar. Quando você preenche os dados, existe a opção de você fazer uma denúncia anônima. Eu não gosto desse campo de denúncia anônima, porque o Ministério Público não tem provas disso que aconteceu e ele também não sabe como investigar isso se você não conta o que aconteceu direito. Você conta um fato, mas você não fala onde ocorreu, ou você não fala o seu nome se foi com você. Então é importante que a pessoa ela preencha tudo direitinho e ela descreva o fato ocorrido. Olha, eu fui no posto de saúde, fui mal atendida, não tinha o tal medicamento, ou não tinha o tal médico para me atender, ou está faltando isso, ou eu fui visitar uma casa de idoso e tinha uma agressão ao idoso lá. Então, ou denúncia trabalhista, tinham trabalhadores que estão sendo escravizados ou que não estão registrados em tal lugar, ou o prefeito fez isso que não é coerente, ou algum servidor público fez alguma coisa que não é coerente. Então, a forma de você entrar em contato com o Ministério Público, agora que é esse tempo da pandemia, do coronavírus, nós temos um link direto explicando que ali tem o coronavírus e que para evitar esse contato pessoal, as denúncias são feitas pelo site, pelo telefone. Portanto, é importante ressaltar que essa linha do Ministério Público, esse site do Ministério Público sempre esteve ativo e que as pessoas sempre podem fazer reclamações online ao invés de se dirigir até o Ministério Público. As denúncias podem ser feitas através do site do Ministério Público do Paraná, como vocês vão ver aqui nessa tela, ó, Ministério Público do Paraná, o endereço do site é mppr.mp.br. Vocês vão entrar aqui nessa área serviços e essas denúncias podem ser feitas de duas formas, né? Você solicitando ali o atendimento através do telefone ou você vai preenchendo campos e fazendo a sua denúncia. Depois que o GAECO apareceu na nossa cidade, a gente percebe que as pessoas usam frequentemente o nome do GAECO nas redes sociais, né? Elas falam, como é que eu faço uma denúncia no GAECO? Então, a gente precisa entender que existem uns critérios para isso. O GAECO, ele investiga corrupção ativa e passiva, né? Crimes de corrupção, e que às vezes ele não é um crime de serviço público, por exemplo, a falta de medicamento, o problema no trabalho, o mau atendimento pelo servidor público, a falta de política pública. Isso não é assunto para o GAECO, esse é assunto para a nossa primeira promotoria, que é a Promotoria de Justiça de Rolândia, que aliás sempre nos atendeu muito bem aqui em Rolândia. E assim que a promotora identificar, é ela que identifica, o nosso Ministério Público de Rolândia que identifica se há algum problema de grande porte, ou de corrupção ativa, ou de corrupção passiva, então ela encaminha isso, ou ela chama o GEPátria ou o GAECO para vir até a nossa cidade. Então, o GAECO ele não acata essas pequenas denúncias, é por isso que nós temos o Ministério Público da nossa cidade, que é para ele resolva os problemas de serviços públicos. Aí, se o Ministério Público, nessa falta desse serviço público, ela identifica que há corrupção passiva e ativa, aí sim essas denúncias são encaminhadas para o GAECO. Então, a população em geral deve sempre procurar o Ministério Público de primeira instância, o Ministério Público que cuida da parte ambiental, da parte de idoso, da parte da saúde pública, trabalhista. Então, sempre o Ministério Público da nossa cidade em primeiro lugar. E lembrando, né, como você disse, que em época aí de pandemia do coronavírus, esses serviços estão ativos e a população deve fazer a sua denúncia e contribuir para saber se, né, se toda a população está recebendo realmente um serviço com qualidade, né? Serviço de qualidade, medicamento, atenção básica à saúde, né? Principalmente atendimento. As pessoas, quando a gente está num risco de pandemia, que a pessoa sabe ou se não sabe se tem aquilo, ela precisa ser atendida, precisa ser ouvida e precisa receber a explicação adequada.